Salve, salve, galera do Terceirão, você do Terceiraço, Terceirão de Aço. Meu muito boa noite para Uruçuí, para Tia Iracema, para a galera que está ligado nas ondas do canal Educação. Para você que está assistindo pela plataforma, pelo YouTube, seja bem-vindo. Você que está logado pelas ondas do canal. Alô, Cleonária. Alô, Marileide, Aldaira, Maria do Rosário, boa noite, galera. Galera de Guaribas, Terra Boa, Guaribas, lá no anexo em Guaribas. Tio Flávio, da área das histórias, hoje dando continuidade com a temática do regime militar, uma temática muito importante na nossa narrativa histórica. Vamos ver se dá tempo de falar de todos esses três presidentes. O Médici, o Geisel e o João Batista Figueiredo de Oliveira. Esses dois primeiros nós já vimos. Agora vamos ver o presidente Emílio Garrastazu Médici, o Ernesto Geisel e o João Figueiredo, esses três ninjas aí à sua tela. Perfeito? Começar com meu amigo Emílio Garrastazu Médici, o presidente Médici. Vai ser o mais famoso dos nossos generais presidentes aí durante o chamado regime militar. Primeiro, ele vai assumir porque o presidente titular faleceu, teve um derrame cerebral, faleceu, não deixaram o vice assumir porque ele era um civil. Uma junta militar decidiu que 240 generais iriam referendar um nome, e o nome escolhido foi do meu amigo Emílio Garrastazu Médici. O Congresso estava fechado, vai ser reaberto apenas para referendar o nome do Médici. Perfeitinho? E o Médici, ele tinha sido chefe do Serviço Nacional de Informação e vai representar uma manutenção dos militares mais atigrada aí, os militares linha dura. Então vai ser o mais autoritário e o mais popular. Tio, como é que pode ser autoritário e popular? Aí você vai ver como é que ele vai ser autoritário e como é que ele vai ser popular. Alô, Marileide, alô, Aldaira, alô, Maria do Rosário, alô, Gisele Alves, galera que está ligada no canal. Olha, o mais importante da gestão do Médici é o milagre. Então você tem uma cobrança maior sobre esse evento ocorrido durante a gestão dele. O que foi o milagre econômico? Foi um crescimento acelerado da economia, num cenário que o país crescia e a inflação caía. Incrível! O país crescia e a inflação caía, e o país crescia até porque nós tivemos muitos investidores externos entrando no país. O governo também pegou dinheiro emprestado lá fora. Aumentou a capacidade energética, respeite megas projetos energéticos, mais empresas o Estado realizou muitas obras, muitas empresas estatais e os programas de integração nacional, como a Transamazônica, o Sistema Telebrás, a Zona Franca de Manaus. Notadamente, durante a gestão do governo Médici, as greves estavam proibidas pelo ato institucional número 5. Então, o país vai crescer? Muito. Vai crescer, mas o crescimento não vai ser dividido. Este é um país que vai para frente. Para frente, Brasil! É verdade, viu? É verdade. Vou passar a imagem, olha, para você ver, como dizia o ministro Delfim Neto, ele dizia: vamos esperar o bolo crescer para depois dividir. O bolo cresceu. Delfim Neto. O bolo cresceu, galerinha, mas ele não vai ser bem dividido. Haja vista que nós vamos ter uma concentração de renda, mas foi um crescimento substancial, olha. Nunca antes na história desse país nós tínhamos tido um crescimento de 10 a 14% ao ano. Respeite.
são as maiores taxas de crescimento do produto interno bruto de nossa história. Notadamente, tinha um tripé. Vinha dinheiro lá de fora, vinha empresas lá de fora, tinha o investimento da burguesia brasileira, você vai ver que vale a pena investir aqui, e o governo fez muitos investimentos, realizou muitas obras, e toda vez que o governo gasta muito e faz obras grandiosas, é um sinônimo, é um sinal de que a economia está em crescimento. Agora, o trabalhador torava-me seco, olha aí, ó, torava-me seco, porque o salário mínimo vai estar em franca queda, arroxo, arroxo e arroxo. Então, o ministro da Fazenda disse, o ministro da Economia disse, vamos esperar o bolo crescer para depois dividir. E você está vendo que os números mostram o bolo crescendo, mas ele não foi dividido. De boa, ele não foi dividido. Então, está aí o chamado milagre, que não é um milagre, já visto que você sabe de onde ocorreu o crescimento da economia desse território tupiniquim. Perfeito, galerinha? Perfeito, povo. Alô, povo de Palmeira, rapaz. Alô, terceiro ano de Palmeira. Terra boa, rapaz. Terra boa, terra maravilhosa. Galera que esteve aqui antes de ontem, né? Esteve aqui antes de ontem. E ontem, né? E ontem. Está aqui o crescimento da nossa economia. Olha aí, ó, crescimento no Juscelino, que nós já vimos, crescimento no milagre econômico. Foram dois momentos que a atividade industrial teve um salto substancial de crescimento, como você vê aí nesse gráfico feito pelo IBGE. Aí nós tivemos o Médici construindo grandes obras, era o Brasil grande potência, mega potência, a ponte Rio-Niterói, a Transamazônicas. Como o Brasil foi tri na Copa de 70, no ano seguinte começou o Campeonato Brasileiro, daí a construção de estádios de futebol à altura de um campeonato de um país tricampeão do mundo. As usinas hidrelétricas de Angra dos Reis, usina nuclear e de Itaipu, e um programa de integração nacional. Como você está vendo aí, são também formas de integração. Aqui no Piauí, o governador da época era o Alberto Silva, pegou carona nesse crescimento e o Piauí teve muitas obras grandiosas que ainda hoje fazem destaque aí no governo do Médici, realizado aqui pelo governador Alberto Silva. Dandan, deixa um realzinho na tela, por favor.
Você vê como a economia do país cresceu a passos largos. Passos largos. Esses números que eu estou circundando são as taxas de crescimento anual. É um crescimento em relação ao ano anterior. Então, respeite o crescimento do país que construiu megaprojetos. Megaprojetos. Mas ainda tem o destaque de que o governo usou toda uma propaganda para enaltecer o feito das realizações. O país crescendo, a inflação controlada, ninguém segura esse país. Era o Brasil, ame-o ou deixe-o. 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente, é aquela corrente pra frente. Todo o país deu as mãos, todos juntos vamos. Pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Eita, olha, o Brasil foi tricampeão do mundo em 70, trouxe a taça Jules Rimet. O governo fez muita propaganda com os atletas, claro. O Emerson Fittipaldi foi campeão da Fórmula 1 em 71. O governo também fez muita propaganda disso tudo. E, evidentemente, essa é uma imagem que dá uma popularidade mais ao governo. Por isso que eu estou lhe dizendo que foi o mais popular dos presidentes durante o regime, porque a economia crescia, porque o governo realizava propaganda e porque havia censura. O país cresceu, mas não dividiu. Galera de Guaribas, boa noite. Galera lá do anexo na cidade de Guaribas, rapaz. Boa noite, Marileide Fernandes. Boa noite, galera que está aos vivos também lá na cidade de Guaribas. Galera que está no anexo de Guaribas, Marileide, galera de Guaribas, cheirinho, viu? Olha, eu vou fechar o milagre, porque nós vamos ter consequências, e uma delas, ocorreu uma brutal concentração de renda. Os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram. Analisando essa cadeia hereditária, quero acentuar essa situação precária, onde os ricos cada vez ficam mais ricos e o pobre cada vez fica mais pobre. Foi o país teve um desenvolvimento, um crescimento, mas aumentou a pobreza. Principalmente, olha, o controle da inflação vinha com arroxo salarial. Então, o trabalhador torava seco, literalmente. Principalmente com a mão de obra menos qualificada, que recebia um salário cada vez mais ínfimos. Então, sem políticas inclusivas, o bolo cresceu, mas não foi dividido. Primeiro vamos esperar o bolo crescer, depois nós vamos dividir. Mas só um pedacinho, viu? Nós vamos dividir. Então, esse é o cenário das consequências do chamado milagre econômico. Galera de Guaribas, milagre econômico, de boa? Mal que dia chegar. Vou passar. Olha, agora aqui está a parte da repressão, porque foi um governo autoritário? Foi. Então, esse período do governo do presidente Médici, galerinha, ó, do presidente Médici, a gente chama de o período dos anos de chumbo. Chumbo é uma das matérias-primas que compõe a bala. E foi o período mais autoritário. Eu estou lhe citando vários dos órgãos de repressão que havia na época. E eu preciso decorar isso daí? Não. Mas eu só quero ver para você, quero mostrar para você ver como haviam vários órgãos de repressão dura. Você não poderia criticar, havia censura, você não poderia fazer organização de rua fazendo uma manifestação contra o governo, não poderia chamar o governo de ditadura, senão cabia passar uma noite na cheirosa.
Então, ocorreu de o governo criar vários órgãos de repressão, tanto militar, como social, como política e cultural. Perfeitinho? Vários órgãos de repressão. Quem já ouviu falar no DOI-CODE, lá em São Paulo, né? Que pegava as pessoas no depoimento, torturava, matava e desaparecia com os corpos. Tinha isso? Tinha. Vou passar, era o Brasil. Ame-o ou deixe-o. Olha, cuidado, galerinha. Se você critica a gestão do prefeito, do governador, do presidente, não quer dizer que você seja contra o país, o estado, a sua prefeitura. Não quer dizer. Só que naquela época, se você criticasse o governo, as medidas do governo, era como se você fosse contra a pátria. Ou você beijava e amava o país, ou você era considerado persona non grata e era expulso da nação. Absurdo, galerinha. Era um nacionalismo e tinha o quê? Repressão. Era um nacionalismo, mas tinha repressão. Aí, o quarto general presidente vai ser o meu amigo Ernesto Bugman Geisel. Geisel. E o Geisel é esse caba galegão aí, ó. Era descendente de alemães, viu? Esse era descendente de alemães. Esse era descendente de italianos. Ernesto Bugman Geisel. E o Geisel vai governar o país nesses 5 anos que eu estou citando. E com ele começa com Ernesto Geisel, começa um lento processo de abertura política. No piauiês, estamos a caminho da redemocratização. Nome grande, redemocratização. Ô nomaço, viu, meu amigo? E na realidade, olha, o governo vai começar a vai começar a diminuir a pressão. Diminuir a pressão. Em 74, o milagre econômico já não estava mais sendo milagre, já não fazia mais milagre. Na realidade, desde o primeiro choque do petróleo em 73, o Brasil dependia de 80% da matriz de petróleo naquela época. Desde o choque do petróleo, que as nossas dívidas eram em dólar, nós pegamos muito dinheiro lá fora, ora, e mostrava a nossa dependência em relação ao capital externo e dependência em relação ao petróleo aí na década de 70. Então o governo vai ter que fazer mais investimentos na Petrobras. Não foi suficiente, ele lançou o Proálcool, um programa para utilizar o álcool como combustível, e o primeiro a dar exemplo foi o governo. Haja vista que os carros foram adaptados e saíram da fábrica. Havia A20, havia o Commodoro a álcool, havia o Del Rey a álcool. Aí eu coloquei mais grandes obras, usina de Angras 2. E nesse cenário que começa a haver uma crise econômica, que o país já não está mais crescendo, o partido de oposição, se tinha o partido de oposição, tinha o partido que apoiava o presidente. E qual era ele? A Arena. Aliança Renovadora Nacional, Arena. E o outro era Movimento Democrático Brasileiro. E eu estou lhe dizendo que ocorreu um avanço do MDB no Congresso Nacional. Perfeitinho? Show, galera de Guaribas, do anexo em Guaribas. Tchararara. Tchararara. Tchararara.
Beleza, beleza. Vou passar, galerinha, olha. Aí, durante o governo do Geisel, quem não queria a reabertura política, a redemocratização, eram os militares mais brucutu, eram os militares linha dura, eram os militares mais autoritários. Foram eles que executaram, mataram e forjaram a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 75, e depois do operário Manuel Fiel Filho, em 76, janeiro de 76. Foram os militares no DOI-CODE em São Paulo que estavam torturando, matando, e o presidente não queria muito isso. Então, foi o que o presidente fez. Demitiu o general que tinha, vamos dizer, meio que estava consentindo, que era o ministro da Guerra, o Silvio Frota, demitiu ele, demitiu o comandante do 2º Exército de São Paulo, porque essa imagem de jornalista, de trabalhadores aparecendo morto dentro dos, vamos dizer, do ambiente militar do governo, não ficava muito bem. Então, o Geisel teve que dar uma resposta. Mas, para evitar que o MDB aumentasse e ganhasse as eleições para prefeito, por exemplo, ele criou a Lei Falcão, que vai criar uma certa censura na propaganda eleitoral para evitar que os prefeitos e vereadores fossem eleitos pelo MDB, que o MDB fizesse mais prefeito e vereador que a Arena. Isso foi em 76, deixa eu botar a data, ó. Isso foi em 76. Em 77 veio o pacote de Abril. Primeiro, estabeleceu que o próximo presidente da República vai governar 6 anos. Então, você vai ver que o Figueiredo vai governar 6 anos. O Congresso foi fechado mais uma vez e 1/3 dos senadores a serem eleitos não vai ser eleito pelo voto direto, pelo voto popular, mas vai ser uma indicação do presidente da República, que você vai dizer que é uma eleição indireta. É só um faz de conta da eleição. Resultado, o governo não queria, evidentemente o governo não queria que tivesse um avanço do MDB nas eleições, nem de 76 e nem de 78. E nem de 78. Perfeito? Deixa eu ver quem está aos vivos. Alô, Cleonária, Marileide. Tio, nós estamos aqui em Guaribas. Perfeito. Alô, Uruçuí. Olha aí, a farsa montada. O jornalista Vladimir Herzog foi encontrado... Foi publicada essa fotografia como se ele tivesse cometido suicídio. Na realidade, não foi. Foi torturado, provavelmente enforcado e morto dentro do DOI-CODE em São Paulo. Mas o Geisel havia prometido, o processo de reabertura veio com ele revogar o AI-5. Revogar o AI-5. Então, o próximo presidente não vai poder fechar o Congresso, não vai poder censurar, não vai poder demitir, afastar. Belezinha? E nesse cenário nós tivemos, olha, o reinício das greves. É quando aparece o Luiz Inácio, o Lula, à frente do movimento sindical em busca de melhores salários no ABC paulista. Ele meio que nasce no cenário nacional, liderando aí a luta dos trabalhadores em prol de melhorias salariais. Haja vista que o salário era muito, muito, muito ruim. E aí a ideia é que tem um novo sindicalismo, reuniões de milhares de trabalhadores, as assembleias lotadas, para eles tomarem as decisões. Diminuir a censura, se revogou o AI-5, diminui a censura, com certas liberdades, parece que o país estava no caminho do fim do ciclo autoritário. O Geisel havia prometido, queria levar o país de forma lenta, gradual e segura à redemocratização. Mas ela não vai acontecer ainda com o Ernesto Geisel.
Tchananana, tchananana. Aure, 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 aure. Pororororô, pororororô. Uma alegria no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Amando as recordações, as terras onde passei. Vamos lá, vamos passar, vamos passar. A imagem do Lula no comando da greve dos metalúrgicos do ABC. Milhares de trabalhadores aí reunidos para pressionar o governo e os patrões por melhoria salarial, finalzinho da década de 70. E então parece que o fim estava perto. Parece que o fim do regime militar, do comando do país sob os militares, estava perto. O último general-presidente foi esse cara, João Batista Figueiredo de Oliveira, o famoso João Figueiredo, o homem que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro de gente do povo brasileiro. E, evidentemente, começava a sociedade brasileira a dar uma negativa para os militares manter-se no poder. Parece que parte da sociedade começava a dizer, olha, nós queremos que o país seja novamente comandado pelos civis, não por militares. O lugar dos militares é no quartel, não é no palácio fazendo política. Figueiredo também era um castelista. Tem o que é castelista? É um militar mais moderado. Igual o Geisel foi, mais moderado. Igual o Geisel foi, o Figueiredo o era. E vai dar prosseguimento ao processo de abertura. Prosseguimento àquilo que havia começado com o Ernesto Geisel. Com um detalhe, o mandato dele vai ser de 6 anos. 6 anos. O pacote de abril de 77 estabeleceu que o próximo presidente iria governar por 6. Eu não posso obrigar o povo a gostar de eu. Eu me envaideço de ser grosso. Eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro de gente. Se eu ganhasse um salário mínimo, eu já tinha morrido. Ixi, Maria. Olha aí, olha. A economia vai bem, mas o povo vai mal. Era verdade, viu? Com o Figueiredo, galerinha, com o Figueiredo veio a lei da anistia. E o que é anistia? Perdão. O que é anistia? Perdão. Perfeitinho? É perdão. E, notadamente, o governo vai perdoar quem? Os que haviam sido exilados, os artistas que haviam sido convidados a se retirar do país por causa das suas músicas críticas, os que estavam na cadeia por causa de críticas ao governo. Só não vai perdoar os que estiverem envolvidos na luta armada. Na verdade, só não vai perdoar um pequeno grupo, porque até os próprios militares envolvidos com tortura, morte e desaparecimento vão receber o perdão do governo. Notadamente, brasileiros que estavam lá fora já fazia muito tempo vão poder retornar ao país. O Miguel Arraes era governador do Pernambuco em 64, quando foi dado a tomada do poder e o golpe. E ele está voltando ao país 15 anos depois. 15 anos depois. Perfeito? Tem uma neta do Miguel Arraes, que é candidata a governadora no Pernambuco, nesse segundo turno das eleições. Dandan, deixa R$1 na tela aí para eu botar R$1 de água aqui, mestre, por favor.
de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Ok, vamos lá, vamos lá. Eu estou colocando um destaque aqui, que é o meu amigo Petrônio Portela. Era piauiense, lá de Valença, tinha sido o presidente da Arena, do Senado, e o líder do governo Geisel, e agora ele está sendo ministro da Justiça do Figueiredo. É um piauiense que teve uma grande projeção durante o regime militar, porque ele era o ministro da Justiça. Vou voltar lá, ó. Era o ministro da Justiça. Perfeitinho? Ministro da Justiça, do João Batista Figueiredo. O nome dele, Petrônio Portela Nunes. É, meu amigo Petrônio Portela Nunes. Foi ele quem negociou, por exemplo, a lei da anistia, e foi dele também, provavelmente, que saiu a lei de retornar o país a ter vários partidos, não só dois, do pluripartidarismo. Essa reforma pluripartidária, o governo queria mostrar que era mais liberal, mais democrático, mas era também uma pressão que havia da sociedade para que a gente pudesse ter várias ou outras vertentes ideológicas e vertentes partidárias. E o governo encontrou uma forma de enfraquecer a oposição. Porque dentro do MDB, galerinha, haviam várias correntes ideológicas diferentes. E o governo sabia que se permitisse uma reforma pluripartidária, notadamente o MDB iria se esfacelar em vários partidos por causa das várias ideologias lá dentro. Então foi também uma tentativa de desmobilizar a oposição e o MDB. Lembrar que o ministro da Justiça, mega negociador, era o Petrônio Portela. Ele morreu em 80, ele faleceu em 80, vamos dizer assim, no ápice, no apogeu da carreira política, morreu prematuramente de ataque cardíaco. Galerinha. Deixa um realzinho na tela aí, meu amigo Dandan, por favor. Estou colocando aqui a reforma pluripartidária. Então, a Aliança Renovadora Nacional, que é a Arena, se transformou no PDS. Uma parte do PDS rompeu com o partido e criou a Frente Liberal, depois PFL. Quem sabe o PFL se transformou no DEM e atualmente é o União Brasil. E o PDS se transformou no PP e no PL, principalmente. O MDB, que era a oposição ao governo naquela época, se transformou no PMDB, no PTB, no PDT e também no PT. Surgiu o Partido Popular em 82, mas depois ele migrou de volta para o PMDB. Então, estou colocando para você que esse cenário aí, nós vamos ter mais alguns partidos agora, né? Hoje são 32. Ih, rapaz! Hoje são 32.
Nesse cenário de avanço do país e de redemocratização e de reabertura, quem era contra? Os militares brucutu, linha dura, eles não queriam. Então, eles fizeram atentados terroristas, colocando bombas em bancas de revistas, mandaram uma carta-bomba para a OAB, para matar o presidente da OAB. Mas quando a secretária recebeu a carta que abriu, ela acabou falecendo e foi colocada uma bomba, era para ser colocada debaixo do palco, e os 2 militares que levavam a bomba, um acabou morrendo imediatamente porque a bomba explodiu no colo dele, nesse carro Puma, no dia 1º de maio, dia anterior ao 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, que ia ter um show no Rio Centro. Então, quem estava contra a reabertura eram os próprios militares que não queriam no Piauiês deixar de roer o osso. Ninguém quer sair do poder ou do governo quando você está sentado lá nele, né? Daí, aqui é o presidente Figueiredo, ele com o presidente dos Estados Unidos, ele gostava mesmo de cavalo. Eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro de gente. Só que o cenário agora é outro, olha. Olha por que nós vamos aumentar a oposição ao governo. A década de 80 é chamada década perdida. A inflação vai ser altíssima. Quando o governo entregar em 85, vai ser 240% ao ano. Vai ser um crescimento muito abaixo. Nós vamos crescer em 83, menos 3,5%. É chamado crescimento rabo de cavalo, crescer para baixo. Desemprego, fome, miséria, problemas urbanos. Começa a surgir aqui o tráfico de drogas, o PCC, passamos a ter uma grande problemática social nas favelas, na periferia, mortalidade infantil e a dívida externa que estourou, né? A dívida externa estourou. Olha nessa charge do Ziraldo de 10 anos antes, olha. Nessa charge do Ziraldo. Só este ano já entraram no Brasil 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos, em 84. E o pai do menino? Tadinho do meu filho, o bichinho vai sofrer, viu, velho? É verdade, viu? Então, nesse cenário de crise do governo, o deputado do MDB do Mato Grosso, PMDB do Mato Grosso, Dante de Oliveira, propôs que as próximas eleições para presidente fossem pelo voto direto. Vai surgir um movimento chamado Diretas Já! E esse movimento foi capitaneado pelos partidos de oposição ao governo e ao regime militar. O PMDB, o PTB, o PDT, o PT e uma pequena ala da Frente Liberal, do futuro PFL. Aí teve shows, comícios, discussões, propaganda, jornais, depois na TV. Mesmo assim, a emenda não passou em Brasília. De novo, mesmo assim, a proposta do Dante de Oliveira não foi aceita em Brasília. E a próxima eleição ainda vai ser pelo voto indireto. Ó céu, ó vida, ó azar. Aí o Tancredo Neves vai sair candidato pelo PMDB, vai enfrentar o Paulo Maluf pelo PDS, o Paulo Maluf, do PDS. O Tancredo teve 480 votos de deputados e o Maluf teve 180 votos e foi um ataca. O Tancredo ganhou, mas não comeu, porque no dia anterior à posse, que era para ser dia 15 de março, o Tancredo Neves deu entrada no Sara Kubitschek, e quem assumiu provisoriamente e depois com a morte do Tancredo foi o vice do Tancredo, o senador do Maranhão, José Sarney. O importante é que o Sarney não é mais um civil, não é mais um militar. Então o país está finalmente entregue de volta
aos civis. Foi um momento lindo aí dos brasileiros indo às ruas, lutando, fazendo comício, a Fafá de Belém cantando o hino nacional. E o povo brasileiro queria votar para presidente, mas vai ter que esperar na eleição do Collor com o Lula em 89. Perfeito, galerinha? De boa, você de Guaribas, alô você de Guaribas, Terra Boa, alô você que nos assiste aos vivos e pela plataforma. Um grande abraço, um cheiro, eu vou chegar aqui pertinho, vou deixar uns saudações rubro-negras do Rio de Janeiro, saudações rubro-negras do meu Flamengo, que sábado vai enfrentar aquele time lá, que é o Atlético Paranaense, naquela luta da Libertadores. Um abraço, um cheirinho, tchau, 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 valeu, povo!